O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Senhor, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre João Aurélio, pároco desta paróquia, querido povo de Deus, vocês já começaram, já há um tempo, já começaram as novenas aqui de São Sebastião e já sabem que nós não estamos mais no tempo do Natal. Nós concluímos o tempo do Natal. Já desde quando vocês começaram as novenas aqui, já estamos no tempo comum. A espiritualidade do tempo comum. Logo no início, estamos iniciando a segunda semana do tempo comum, irmãos. Um tempo forte, até que nós não tenhamos ainda chegado na quaresma, né? Vivenciando a quarta-feira de cinzas e começando então a espiritualidade da quaresma. Mais ou menos um mês, né? Então, até aí nós estamos no tempo comum, este tempo forte em que os ensinamentos de Jesus, suas catequeses, o Jesus mestre. Qual é a palavra que os discípulos chamam Jesus? Rabi. Rabi. Mestre, o tempo comum é isso. Esse nosso dia a dia, este nosso catequizar, este nosso todos os dias temos que aprender algo. Não tem nenhum dia em que nós não tenhamos que, então, algo para aprender. Ou até mesmo algo para ensinar ao outro, passar, transmitir ao outro, para os mais novos, para os mais jovens, nossos filhos, nossos netos. É o tempo comum, é a vida, o dia a dia, e a cada respirar um novo aprender.
É o tempo comum, meus irmãos, vocês já sabem. Tempo comum, onde nós escutamos as parábolas de Jesus. Nós escutamos os seus sermões, os puxões de orelha, em que ele debate, briga com os fariseus, com os doutores da lei. É que ele senta com seus discípulos e os ensina e os educa na fé. Meus irmãos, e também os seus milagres. Também os seus milagres que fazem muito nós aprendermos. Cada milagre também é para isso, não é um show de mágica. Cada um dos ensinamentos de Jesus é uma não verbal, né? Uma comunicação. Aqui eu tenho várias professoras, com certeza professores. Os milagres são uma comunicação não verbal. Jesus está ensinando algo com suas atitudes. Porque Jesus Cristo não é só de falar, não. É só de falar, não. É de fazer. Falar e fazer. Meus irmãos, então, tempo comum. Essa espiritualidade, correto? E o início do tempo comum, o que traz para nós como tema? Escutar. Nós nos colocarmos nesta atitude de discípulos. Nós nos colocarmos nessa atitude de, então, aprender. Se aqui os discípulos estão falando Rabi, Rabi quer dizer mestre, mestre, nos ensina, mestre, também nós temos que falar, Jesus me ensina. Jesus me catequiza. Catequese é permanente. Não é porque você acabou a crisma que você está diplomado, não, meu irmão. Está doutorado, não. Mesmo nós, padres, temos que mantermos uma disciplina de formação permanente. Sempre aos pés do Divino Mestre, aprendendo, escutando. Meus irmãos, e aqui a primeira leitura vem nos trazer Samuel, que está dormindo. Samuel está dormindo. E não consegue entender logo de cara que Deus está falando com ele. Ora, Samuel, acorda, menino, sou eu, não é Eli. E ele vai até Eli. Eli, mestre, senhor, o sumo sacerdote daquela época. Você me chamou? Claro, Samuel, claro que você não está prestando atenção. Você não está atento ao Senhor. Por isso que você não entendeu. E foi uma vez, duas vezes. Samuel, acorda. Samuel estava dormindo. E não escutou direito. Nós somos assim também. Nós participamos da missa. Não participamos direito. Nós fazemos a nossa catequese, mas não fazemos direito. Nós participamos daquele retiro, participamos daquele encontro, participamos daquele momento de formação que é dado para meu ministério, para minha pastoral, para meu movimento. Não participamos direito, não ouvimos direito. E aí, não escutamos. Na maioria das vezes, literalmente nós dormimos, né? Aí depois do almoço, né? Principalmente aqueles encontros que são o dia inteiro, né? Depois do almoço nós literalmente dormimos. Literalmente. Não escutamos ao Senhor. E aí passa. E a gente não sabe
o que fazer, como fazer, por que fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa missão como cristãos é sermos discípulos. O nosso chamado é sermos discípulos, como João Batista falou. Olha lá, o Cordeiro de Deus. Vai atrás do Cordeiro de Deus. É Ele que é o Cordeiro de Deus. E os discípulos falaram: Rabi, mestre, onde moras? Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que é isso? Onde moras? Meus irmãos, eles trazendo essa dinâmica de discipulado, nessa dinâmica de, então, aprendizado, escuta, divino mestre, não era simplesmente só uma tardezinha e pronto, nós escutamos Jesus e pronto, tchau Jesus, tchau, vai com Deus. Não é isso. Para nós entrarmos nesta dinâmica de discipulado, nós temos que demorar, e aí nós temos a palavra moradia, demorar, nós temos que nos debruçar mesmo, e ficar, e permanecer, e insistir, e mais, e mais, e mais. Não é só, às vezes nós nos contentamos muito, né? Não, eu já participo da missa todo domingo. Tá bom, graças a Deus você não tem que confessar então este pecado de faltar à missa dominical. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o Divino Mestre tem tanto mais para nos ensinar, tem tanto mais para nos dar, tem tanto mais, e nós teríamos que fazer esta aqui, atitude destes discípulos. Rabi, nós queremos ser seus alunos. Onde você mora, para a gente ir morar junto com você, e a gente demorar com você. Porque tem muita coisa. Olha a grossura. Você deixa lá dentro da gaveta, né? Aí você nem sente o peso. O quanto é pesado. O quanto é grosso, o quanto é tenso. É muita coisa que o Divino Mestre tem para nos ensinar. E aí os discípulos: Mestre, onde moras? Que eu quero me demorar com você, eu quero ir atrás, eu quero ficar lá na sua casa e ali aprender. Tanto é que os discípulos foram literalmente morar na casa de Pedro em Cafarnaum. Porque Jesus não tinha nem onde recostar a sua cabeça. Jesus Cristo não tinha nenhuma pedra para usar de travesseiro. E a casa de Cafarnaum se tornou a casa do discipulado, a casa de Jesus. E os discípulos foram lá, morar lá e aprender. E saíam de uma cidade, saíam de outra cidade e iam atrás. E as pessoas iam atrás, por isso que reunia aquela multidão enorme. Por isso que reunia aquela multidão enorme. Por isso que na multiplicação dos pães, os discípulos estavam preocupados, porque aquele povo precisava comer e não tinha casa para eles comerem. E falam: Jesus, vamos mandar eles embora para a casa deles? Não, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus Cristo falou: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ali a multiplicação, os homens se sentaram, e a multiplicação aconteceu, meus irmãos, porque, enfim, se colocaram nessa dinâmica de discipulado, de escuta, foram atrás do Mestre. Nós também temos que ir atrás do Mestre, temos que ir atrás do Rabi,
atrás de Jesus, Ele tem muito para nos ensinar. Você acha que por que a sua vida não deu certo aqui, não deu certo ali? Porque você acha que aconteceu aquele fracasso na sua vida? Porque você acha que não deu certo? Na maioria das vezes o pai está certo. Na maioria das vezes é porque você não escutou. Põe a mão na consciência para ver. Qual foi o momento que você não ouviu ao Senhor? Qual foi o momento que, nossa, eu poderia ter feito diferente, né? Não foi assim que minha mãe, minha finada mãezinha querida, meu pai, me ensinou. Não foi. E assim, meus irmãos, não dá certo, porque nós estamos dormindo. É como o profeta, o profeta ainda não, mas o menino Samuel. Como meninos, estamos dormindo. E aí a gente tem que acordar. Qual é o seu sono, meu irmão? Nessa reflexão aqui. Qual é o seu sono? O sono que está te impedindo de escutar a Deus. De prestar atenção verdadeiramente. Onde Ele é que está falando. Onde Ele está me ensinando. Para a minha vida, para as minhas coisas. Para aqui, para a igreja. Qual é o meu sono? Estou dormindo onde? Dormindo na preguiça, preguiça espiritual, preguiça intelectual. Estou dormindo no comodismo, não vou atrás. Quero que venha a mim e reclama porque não lembraram de mim quando eu estava passando por meus problemas. E ninguém da igreja gosta de mim, não lembra de mim. Qual é o seu sono? Você está dormindo? É o comodismo? É o mundo material e onde eu só escuto e só penso e só quero as coisas materiais, as coisas do mundo, e eu preciso trabalhar e fico me afogando nos barulhos deste mundo, dos bens materiais, das oportunidades. Eu quero trocar o meu sofá, eu quero um sofá novo, e eu quero uma televisão de 72 polegadas, e eu estou afogando e eu estou aqui, não escutando a Deus, escutando o mundo. E você está escutando estes influencers dos Instagrams? Quem você está escutando? Ou a Deus? Qual é o seu sono? Que você está dormindo? Vamos fazer este momento de silêncio, porque, meus irmãos, também esse momento de silêncio aqui é importante, depois da nossa reflexão da palavra de Deus. Porque aqui, meus irmãos, não é a hora de escutar o Padre Wellington, de escutar o Padre João Aurélio. Não é nós. Aí o Padre, cala a boca, que você também precisa escutar, Padre. E agora nós vamos escutar a Deus, porque Deus fala também no silêncio. Ele é a voz na sua consciência que te ensina. E aí agora, nesse momento de silêncio, nós vamos escutar mais e mais ainda que eu estou fazendo, os meus sonos, que eu estou dormindo e não escutando. Como fazer para me tornar verdadeiramente esse discípulo de Jesus, o Rabi, o meu mestre?